Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Rolezinho Carioca. E hoje eu estou aqui no Jardim Botânico, uma área incrível da nossa cidade, que tem uma história muito maneira. E o Jardim Botânico, gente, não tem apenas o arboreto, que é aquela parte que tem as árvores, que tem as plantas incríveis. Tem também, pessoal, isso aqui. Esse aqui é um museu que foi recentemente aberto ao público em março de 2024, depois de ficar um tempinho fechado. E hoje eu tô levando você para conhecer o Jardim Botânico junto comigo por aí. Mas você que já conhece o Rolezinho Carioca sabe que conhece por aqui também com essa câmera. Então a gente vai conhecer a história do Jardim Botânico, começando aqui por esse museu, esse palacete muito maneiro. Bora lá conhecer a história. Vem! Olha só com quem eu tô hoje, pessoal. Lídia, tudo bem? Como está? Prazer conhecê-la. Prazer em receber. Muito obrigado por receber a gente aqui do Rolezinho Carioca. Gente, ela vai contar para todo mundo hoje que espaço é esse. Lídia, que lugar é esse aqui que a gente tá, que é um dos mais conhecidos aqui da cidade do Rio? Então, todo mundo sabe, e espero que muitos já tenham vindo ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Sim. E acham que é um parque e que é uma praça, mas não, é um instituto de pesquisa botânica. Então esse espaço, esse novo espaço, está contando para todo mundo que nos visita o que é a aventura botânica, o que é fazer pesquisa botânica. E esse espaço aqui, ele foi reaberto agora em 2024. Exatamente. O prédio, ele sempre foi um ponto administrativo do Jardim Botânico. E ele fica fechado por 10 anos. E reabre agora com esta vocação de contar a história do Jardim Botânico. Vamos lá conhecer o espaço? Vamos! Quem vai apresentar a gente o espaço? Quem vai orientar vocês é a Grazi Giacomo, que é a pessoa responsável aqui pela visitação. Ela que vai receber sempre vocês de braços abertos. Então aqui, ó, já estamos passando bastão para Grazi. Grazi, tudo bem? Obrigado por receber a gente aqui hoje também no museu. Vamos conhecer o espaço? Vou começar. Vamos lá então. Essa primeira instalação, ela traz pra gente uma provocação pra gente pensar sobre o tempo das plantas. Você já parou pra pensar no tempo das plantas? Nunca imaginei. O tempo delas é diferente do nosso. Elas se movimentam, a gente pode dizer que elas até dançam. Para conseguir observar a dança delas, teria que ficar ali olhando para elas um dia inteiro, 2 dias, uma semana. Através da tecnologia do time-lapse, a gente consegue aqui, em poucos segundos, ver o tempo das plantas, entender o movimento delas. Ali na frente tem uma. Ah, agora que mudou também a televisão, mudou a tela aqui. Grazi, aqui ó, Olha o surgimento, né? Ela vem assim brotando então do meio da terra e vai subindo como se fosse uma dança, um balé, como você está dizendo, não é isso? Isso demora dias, semanas para acontecer. Aqui ela pode fazer esse movimento em busca de luz, por exemplo, movimento das raízes em busca de nutrientes, em busca de água. Agora nós vamos avaliar os seus conhecimentos botânicos. É zero, total de zero conhecimento botânico. Porque tem um jogo aqui no Jardim Botânico, gente, assim, muito mais que um jardim. É uma tela interativa, né, que você vem aqui e joga. Você vem aqui, ó, jogar quiz. Aí você lê a pergunta e responde. Então, por exemplo, ó, veja as 3 fotos abaixo. Qual mostra um pau-brasil? Vamos ver aqui. Acertei. E aí, logo depois,
ela mostra aqui um resuminho da história. Então ela escreve aqui assim, ó. Você sabia? O pau-brasil é uma árvore que dá nome ao nosso país. Sua madeira possui uma resina vermelha como brasa. E aí você vai conhecendo um pouco mais da história do nosso país através das plantas, né? A gente está vendo aqui essas cores, tem um verde, tem um vermelho, tem algumas tem um amarelo. E isso tem a ver com aquela parede que está aqui atrás no meu dedo, nunca sei onde eu boto o dedo, gente, bem aqui embaixo, que é a tabela de classificação que o Jardim Botânico faz para o Brasil inteiro, não é isso? É isso, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro que é responsável pela avaliação e classificação das espécies da flora do país. Então, daqui que saem os estudos e as indicações, se ela está criticamente em perigo ou não, ou ela não sofre nenhuma ameaça e tem uma classificação ali menos preocupante. E a gente pode ir lá naquela parede para a gente poder ver como que funciona? Então, Grazi, como que é isso aqui? A gente tem aqui, então, do verde, que é menos preocupante, até o vermelho, que preocupa mais um pouco, não é isso? Isso, e a gente tem 3 categorias que é o grau de ameaça. Então, quando ela estiver ou criticamente em perigo ou vulnerável, ela está ameaçada de extinção. Quando ela tem esse NT ou LC quase ameaçada, menos preocupante, esses 2 verdes, é uma situação mais tranquila. Mas quando ela está aqui ameaçada, a gente precisa somar esforços para evitar que essas plantas deixem de existir. O que a gente tem aqui, ô Grazi, nessa bancada? É uma bancada enorme que tem, né? Isso. Elas mostram um pouquinho das coleções botânicas aqui do Jardim Botânico. Então a gente tem um herbário, que é uma grande biblioteca de plantas que são estudadas. Aqui a gente pode abrir essas gavetas e descobrir mais um pouco sobre essas coleções. As sementes no laboratório ficam assim, sacadas, armazenadas na geladeira, eventualmente. Aqui um pouquinho de coleção etnobotânica. Grazi, uma parte importante também aqui do museu é a preocupação com a acessibilidade, né? Aqui tem piso, tem audiodescrição, não é isso? Isso, a gente tem piso podotátil por todo o prédio e a gente tem o Web App, onde tem todos os textos expositivos em português, em inglês, em espanhol e em libras. Além disso, também tem audiodescrição de toda a exposição. Ou seja, é um museu super interativo e acessível para todo mundo. Todos esses livros aqui estão disponíveis para consultas, as pessoas podem tentarem ler. Esse aqui, por exemplo, MBYKA, é um livro sobre a cultura botânica indígena. Ele é uma reedição, ele foi publicado pela primeira vez em 1905. O escritor é o Barbosa Rodrigues, que foi um pesquisador, foi um diretor aqui do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Aqui nessa instalação tem essa roda de plantas nativas. Aqui a gente pode contemplar, se inspirar. A gente faz algumas rodas aqui com atividades educativas. Aqui são ilustrações de palmeiras brasileiras. Em cima a gente encontra palmeiras desenhadas pelo Barbosa Rodrigues, que foi quem escreveu aquele livro que tem na mata, da cultura botânica indígena. E aqui embaixo a gente encontra palmeiras que foram desenhadas por pessoas indígenas. Então, artistas indígenas foram convidados para participar dessa exposição com a gente e ilustrar também as palmeiras que fazem parte ali da vida deles na floresta. Olha, uma palavra interessante que eu gosto bastante também é Nheri. Nheri? Significa Mata Atlântica, onde os espíritos se banham. Então aqui, ó, Nheri, onde os espíritos se banham.
é o significado de Mata Atlântica, que é onde a gente vive, né? A gente mora na Mata Atlântica. É importante a gente conseguir olhar para esse lugar com um pouco mais de respeito, de valorização e entender que a floresta tem um espaço dela e a gente precisa preservar, né? E a gente faz parte dela, né? Vamos lá? Aqui nesse laboratório a gente pode ver um pouco do Jardim Botânico por dentro dos experimentos. Nessa instalação, por exemplo, a gente traz óleos essenciais. Tem estudos com óleos essenciais sendo feitos aqui dentro da instituição. E a gente pode fazer uma brincadeira de tentar adivinhar que aroma é. A gente tem, por exemplo, goiaba. Goiaba. Vamos ver se você acerta qual é a goiaba? Vou tentar no 1 aqui, então. Goiaba é o 2, com certeza. Com certeza? Com certeza o goiaba é o 2. Vamos ver o 2 aqui, o que é pitanga. Pitanga? Ei, não. Olha, a seu favor eu posso dizer... É da mesma família, né? Que é da mesma família. Ah, por isso. Grazi, chegando aqui nesse lugar, o que é isso aqui? Que a gente deixou como cereja do bolo? Essa instalação é muito especial, chama Copa Casa Cosmos. Ela traz pra gente uma experiência onde a gente pode entrar numa uma. Olha só que experiência gostosa. Essa instalação ela foi desenvolvida pelo Estevão Ciavata, tem a narração da Regina Casé, e todo mundo que visitar o Jardim Botânico é convidado para viver essa experiência de entrar numa uma. Grazi, queria te agradecer pelo seu tempo e disponibilidade, de mostrar pra gente esse museu aqui que foi recentemente reaberto. E vai ser um prazer pro Museu do Jardim Botânico receber vocês, assim como foi um prazer pra mim estar aqui hoje junto com a Grazi. Muito obrigado mais uma vez. E agora a gente vai lá pra fora, continuar o nosso programa junto com o Marcos. Pode ser? Pode ser. Beleza. Grazi, muito obrigado. Rolezinho Carioca vai pro intervalo rapidinho, a gente volta já lá fora no Arboreto. Valeu, até mais. Estamos de volta com o nosso Rolezinho Carioca de hoje, aqui do Jardim Botânico, e a gente vai conhecer agora a região do Arboreto, que tem Vitória Régia, tem Sumaúma, árvores da região do norte do nosso país. A gente vai conhecer a partir de agora junto com o Marcos. Vamos lá conhecer. Ei, Marcos, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por receber a gente aqui hoje. Bem-vindos. Obrigado, prazer estar aqui. Igualmente. Marcos também trabalha aqui no Jardim Botânico, é um dos responsáveis pelo arboreto aqui desse espaço incrível, espaço gigantesco. Marcos, que lugar é esse que a gente vai conhecer hoje junto com você? É um lugar de muita pesquisa, de muita conservação, de muita afinidade com plantas. A gente vai conhecer aqui muita coisa interessante relacionada à biodiversidade. Então vamos embora conhecer junto com o Marcos. Chega aí. O Jardim Botânico ele é um instituto de pesquisas voltado à botânica, né, à ecologia, à conservação, e que pela sua beleza cênica, né, pelas aves que compõem esse jardim, ele também é muito utilizado para fins de lazer. Mas na verdade a gente tenta convencer o público de que isso aqui é uma área de pesquisa, uma pesquisa muito séria, porque tem a ver com conservação de plantas, sobrevivência. E nesse instituto de pesquisa, o que a gente tem aqui atrás é um lago, onde ficam as Vitórias Régias, não é isso? Sim. A gente tem algumas espécies não, algumas unidades da espécie, né, exemplares que estão parados aqui no lago. Que plantas são essas? Como que elas surgiram?
Na verdade, isso aqui é um lago chamado de Lago Frei Leandro. Esse lago ele é composto por plantas aquáticas, principalmente da família Nymphaeaceae, que é a família da Victoria regia, tá? Ou, cientificamente falando, Victoria amazônica. Victoria amazônica, que tem a ver com o folclore também brasileiro que fala da Índia, né? Que foi olhar o reflexo da lua e acabou mergulhando na água, caindo, né? Exatamente. E foi transformada numa estrela da água, a estrela é diferente. Aqui a gente tem uma estufa, então, onde estão as plantas carnívoras. Qual a importância de deixar algumas plantas aqui dentro? É uma das estufas dentro das nossas coleções temáticas. As coleções temáticas do jardim, elas são compostas por estufas, a grande maioria fechada como essa. Então essa estufa de plantas carnívoras, se vocês observarem, ela tem muita água, porque ela é muito úmida. E as laterais dela elas não são fechadas, ou seja, o sol incide diretamente. Então muita incidência de sol e bastante umidade. A planta carnívora ela tem uma peculiaridade porque ela não consegue absorver alguns nutrientes do solo pela raiz. Então o que ela faz? Ela transforma a folha em unidades tipo prense ou como se fossem armadilhas. Ou seja, o inseto para ali é como se fosse uma gosma, ele fica preso e esse bracinho enrola. E essas glândulas emitem para dentro do inseto uma substância que faz com que ele degenere a parte mole do inseto. A gente vai ver uma parada que é muito grande. Exatamente. Que é uma das mais conhecidas. Exatamente. Marcos vai levar a gente para conhecer quem? A Suma Uma. Tem quantos metros de altura? 31 metros de altura aqui no Jardim Botânico. E é uma das mais altas que temos por aqui. Sim, faz parte da nossa trilha da Gigante do Arboreto. Vamos lá conhecer uma das gigantes do Arboreto agora, que está muito pertinho daqui. Bora lá. A Suma Uma com essa raiz aqui gigantesca, porque o Marcos está explicando pra gente justamente da localização dela em torno dos rios, né? Exatamente, perto dos rios em áreas alagadas, por isso que ela tem que ter uma base bem grande de sustentação, senão ela tomba e tombar uma árvore de 50 metros na Amazônia não é brincadeira. Nossa. E uma pergunta, uma curiosidade, a Suma Uma, por exemplo, ela fica perto de outras Suma Umas ou não? Tem uma distância considerável entre elas? Tem que ter uma distância porque a copa da árvore, como vocês podem ver, é gigantesca. Então você tem que... As espécies geralmente ocorrem próximas, mas numa distância onde as copas podem estar geralmente não encostando uma na outra. Aliás, nós temos aqui no Jardim Botânico, se eu não me engano, mais de 10 espécies ou indivíduos de Suma Uma. Espalhados, é claro, mas nós temos. Vamos dar uma volta então na Suma Uma? Ver o que a gente consegue destacar dela? Só consegue ficar grande perto da Suma Uma se você pegar a câmera assim de baixo. Aí realmente, aí eu vou lá na copa da Suma Uma. Porque olhando assim de perto é uma parada, sei lá, é gigantesco. Você perde a noção da quantidade. E a Suma Uma é a nossa maior árvore brasileira, Marcos? É o Angelim. Angelim? O Angelim é uma planta, aliás, foi uma descoberta recente, deve ter uns 5, 6 anos, onde uma pesquisadora do jardim acompanhou um grupo de pesquisadores lá no Acre para conseguir georreferenciar, ou seja, apontar a árvore mais alta que existe no Brasil, que chega a 88 metros de altura. 88 metros de altura. É o Angelim vermelho, se eu não me engano. Marcos, aqui tem também os cravos, né? Então tá bem ali na frente. A gente pode ir lá agora para poder... Vamos lá, é pertinho, vamos dar uma caminhada até lá. Onde estão os cravos por aqui, Marcos? Na verdade, os cravos estão espalhados ao longo dessa aleia que nós chamamos carinhosamente de aleia dos cravos. Sim. Ah, tô vendo aqui, ó, cravo da Índia. Então aqui do lado.
Só que tem uma parada que eu tô achando muito curiosa. Eu achei que o cravo fosse um negocinho pequenininho, fosse... A planta fosse pequena. É, uma planta pequena, e não é é, uma né? árvore, não, é uma árvore. Aliás, essa árvore aí é da família da goiaba. E aqui a gente tem alguma folha pra gente poder tentar sentir por o exemplo, cheiro? essas folhinhas amarelinhas aqui, ó. Você macerar ela bem, na hora que você cheira, Vai chegar o cheiro do cravo. vai chegar o cheiro do cravo. Mas não é a folha que você coloca no condimento. Cara, chegou o cheiro do cravo, é impressionante. Pô, olha só esse cheirinho. Que vai saindo. Daqui já dá pra sentir o cheiro, Exatamente. basicamente. E eu pensando que, na verdade, era uma planta pequenininha. O que a gente fala que é o cravo da especiaria que a gente bota na comida É pra dar uma o parte tempero. da flor. No final dessa reta aqui, a gente vai conhecer a parte da Amazônia. Amazônia. Exatamente. Bom, Marcos, então aqui está chegando finalmente na parte da Amazônia, não é isso? É, exatamente. À nossa esquerda fica toda a parte da região amazônica, ou seja, espécies representativas desse bioma. Temos duas grandes aleias aqui que possuem espécies representativas da Amazônia, que é a aleia da andiroba, aqui na frente, e a aleia do pau-mulato, Que está aqui desse outro que está lado. desse outro lado. Reparem que o pau-mulato tem essa característica bem bonita, que é esse caule comprido e liso. E aqui na andiroba, não é esse A nome? andiroba é uma espécie bem típica da Amazônia. Reparem que ela tem um caule relativamente mais baixo, os galhos já saem muito mais da base do que do pau-mulato, e as raízes fazem essa forma tabular e se ajusta ao canteiro, muito parecido com as raízes da sumaúma. Vamos fazer o caminho de volta agora para a gente poder se despedir. Sim, Vamos lá? Vamos lá. Enquanto isso, a gente vai vendo um pouco mais de Um imagem pouco aqui mais da de região do Jardim Botânico do Arboreto. Vamos lá, então? Gente, está na hora de me despedir do Marcos. Marcos, muito obrigado por ter recebido a gente o Rolezinho Carioca É um aqui. prazer recebê-los aqui. O prazer, na verdade, foi todo meu. O prazer foi todo nosso, que está aqui junto com você hoje. Agradeço. Eu espero que as pessoas possam ter conhecido um pouco mais da história do Arboreto do Jardim Botânico. Venham, conheçam aqui, que é um espaço de pesquisa que está aberto para todo mundo, né, Marcos? Sim, estamos à disposição de todos para quem quiserem conhecer um pouco mais, estamos aqui. Vou pedir, inclusive, pessoal, para o Marcos falar para a gente horário de funcionamento, dias de funcionamento, todos os detalhes para quem quiser conhecer o Jardim Botânico, Marcos. O Jardim Botânico está aberto de segunda a domingo, com exceção da manhã de quarta-feira, que é justamente o momento que a gente faz os nossos trabalhos mais de manutenção aqui, mas de 8 da manhã às 17 horas, de segunda a domingo. Sejam bem-vindos. De segunda a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde, todo mundo aqui no Jardim Botânico. Marcos, mais uma vez, muito Eu obrigado. que agradeço. Prazer enorme ter te Igualmente. conhecido, viu? Muito Até a obrigado. próxima, a gente se vê. E a gente continua andando aqui pelo Rolezinho Carioca. Tô aqui perto da Vitória Regia, Guaín de Anaiá, para falar para vocês uma coisa. Que o Rolezinho Carioca de hoje, gente, acabou. Acabou o nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Para ver e rever, @Câmara Rio em qualquer rede social e no nosso site, câmara.rio. Também tá tudo lá para você comentar, compartilhar, para você fazer o que quiser com o nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu fico por aqui e a gente volta a se encontrar por aí. Até o próximo programa. Fui, valeu!